Sejam muito bem-vindos a mais um No Mérito. Esse é o podcast do nosso curso de Direito. Eu sou o Rafael Sampaio. Estou aqui com meu amigo Everton Bellinati. Tudo bem, Everton? Fala, Rafa. Bom dia. Tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma gravação do podcast, né? No Mérito, sempre agradecendo, né, Rafa? Claro, poxa. Primeiro a nossa reitoria, o curso de Direito, né? O nosso professor Caio, nosso coordenador, o pessoal, o seu curso de comunicação, né? Todos que estão aqui envolvidos para que isso possa acontecer. Dando essa força pra E gente. hoje, Rafa, temos duas autoridades Hoje né? vai Que ser um sempre dia- é bom receber autoridades para essa meninada que escuta a gente, entenderem, ter um pouco mais de informação. E o que eu sempre falo, espalhar conhecimento, né? Conhecimento. Esse é o nosso objetivo sempre, tirar dúvidas, espalhar conhecimento, prática, né? Trouxemos egressos e agora estamos com duas autoridades hoje que iremos Hoje entrevistar. vai ser maravilhoso, né? Sim. Estamos aqui com a doutora Ana Lara, procuradora de Justiça, né? Doutora, muito obrigado pela senhora ter aceito o nosso convite aí. Queria deixar registrado que a doutora Ana Lara fez um esforço para estar aqui com a gente, cara. Sim, eu Né? sempre. Nessa correria que é o Ministério Público, é o GAECO ali, ela pôde ceder um pouquinho do tempo. Muito obrigado. A gente agradece mesmo. E pedir para a senhora se apresentar um pouco para os acadêmicos aí, quem que é a senhora, falar um pouquinho da carreira. Sim, bom, é um prazer estar aqui, uma alegria, a gente teve uma dificuldade de agenda, mas finalmente conseguimos estar juntos. Então, doutor Rafael, doutor Everton, muito obrigada pelo convite, a Uniderp. Bom, eu sou Ana Lara Camargo de Castro, né? Como o doutor Rafael falou, procuradora de Justiça, mas estou no Ministério Público há pouco mais de 27 anos. Faz uma estrada, né? Eu sou do concurso de 1996, ingressei em 97, com marca de Ribas do Rio Pardo, doutores. Tempo ainda das carvoarias. Bastante lá, né? Era muito complexo. Ainda hoje. Ainda uma problemática. Isso é para os nossos alunos, né, doutora? Desculpa cortar, à mas vontade, redução análoga de escravo, né, Rafa? Isso. E naquele trabalho tempo infantil. começavam, né, as grandes operações do Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho. E era uma comarca, então, já contando um pouco da história, que eu acho que isso Sim, acadêmicos, né? Uma comarca ali onde havia muitos homicídios, então eu fiz muitos júris logo no início da minha carreira, porque, decorrente também desses episódios de carvoaria, aquele tipo de júri mais de briga de bar, né? De facas, pequenas facas, que eram as facas de trabalho que os carvoeiros vinham para a cidade. E outras circunstâncias decorrentes daquela situação, né? Muito problema com infância também, né? Crianças e adolescentes em razão disso, enfim. Então, é uma comarca, a gente fazia Ribas e Água Clara, na época Água Clara não era comarca, pertencia à comarca de Ribas do Rio Pardo. Então, é uma comarca que já dá uma introdução, pelo menos naquele tempo, né? Hoje parece que Ribas também está se transformando muito em razão, né? Agora, né? Do novo polo, né? Aí, industrial. De lá, eu saí promovida para Corumbá. Fronteira. E digo para os alunos do tempo que não tinha ponte, né? Porque a gente usava balsa para atravessar o Rio Paraguai. Verdade. Então, fiquei em Corumbá, trabalhando em várias áreas, porque naquela época o Ministério Público não mantinha os seus quadros completos, né? Então, depois foram fazendo os concursos e aí foram preenchendo os quadros. Então, a gente substituía muito Corumbá. Também é uma escola, né? Porque é uma cidade de fronteira, né? Com a Bolívia. Então, também um grande corredor ali de crime, mas lá eu fiz família, infância, meio ambiente, patrimônio público, fiz muita coisa no criminal também. Lá, né, comecei esse olhar para grandes investigações aí relacionadas a crime organizado. De Corumbá saí promovida para Dourados, onde fazia criminal e júri. E aí, de Dourados, quando eu vim de Dourados para Campo Grande, em 2002, eu que sou antiga, eu vim para estruturar, montar o GAECO na primeira formação. Então nasce o GAECO. Isso, então é interessante que já nasce o GAECO em 2002. E eu acho que é uma coisa interessante para os alunos conhecerem como que nasce o GAECO. No inicinho de 2002, um colega de Minas Gerais, chamado Francisco Lins, ele é morto num homicídio decorrente de uma investigação que ele fazia da máfia dos combustíveis. Ele era promotor do consumidor, na verdade. Então, fazia uma grande investigação relacionada à fraude de combustíveis, enfim, delitos contra a ordem econômica, financeira.
E ele acaba sendo morto num cruzamento em Belo Horizonte por um desses investigados dele da máfia dos combustíveis. Quando o Francisco Lins é morto, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que reúne todos os procuradores gerais, os chefes dos ministérios públicos do Brasil, para os acadêmicos que estão começando a carreira agora entenderem, nós temos 30 ministérios públicos no Brasil, sendo 26 ministérios públicos estaduais e mais 4 ministérios públicos que são os ramos da União. Então, o Ministério Público Federal, que é o que eles mais conhecem, né? Mas o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que é o MPDFT, que embora as atribuições sejam similares às atribuições nossas dos MPs estaduais, ele integra o ramo da União, né? Faz ali Brasília e o entorno, e também os territórios, quando no Brasil havia territórios. Então, esses são os 30 ministérios públicos que nós temos no Brasil. Às vezes os acadêmicos confundem um pouco, né? Por causa também no Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, mas assim, não integra, né? O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas não integra, né? Essa carreira que a gente chama de Ministério Público, nesse sentido. Então, na época, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais se reúne e decide, olha, nós temos que ter uma sistemática organizada nos 30 ministérios públicos, que a gente se articule para um combate mais efetivo ao crime organizado. Então, antes desse momento histórico, alguns MPs tinham GAECO, como era o caso, por exemplo, do Ministério Público de São Paulo, alguns tinham grupos ou forças-tarefas similares, né? Como era o caso da PIC no Paraná. E nesse momento, então, o CNPG se reúne e diz, então, nós temos que ter esses grupos especializados em todos os ministérios públicos do Brasil. Aí nasce esse esforço em 2002, quando, então, o nosso procurador-geral, na época, o Dr. Sérgio Morelli, ele retorna desse evento em Belo Horizonte com essa missão de empreender, de montar o GAECO. E aí ele monta essa primeira estrutura, me convida para integrar essa primeira estrutura, o GAECO é formalmente criado em agosto de 2002. Eu fiquei lá entre 2002 a 2005. É interessante para os acadêmicos saberem. De lá, saí do GAECO em 2005 para presidir a associação do Ministério Público, né? Coisa completamente diferente. Aí, já uma mais experiência administrativa, classista, né? Diferente. Quando voltei da vida classista, eu fiquei 10 anos. Aí, outra montagem, né? Que aí eu fui instalar a promotoria de violência doméstica em 2006, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor. Então, a Lei Maria da Penha entrou em vigor. Era uma experiência nova para o Brasil. A gente também pode falar disso, se vocês quiserem, que é a experiência da Lei Maria da Penha para o Brasil em termos de direito das mulheres. E eu fiquei 10 anos na frente dessa promotoria, entre 2006 e 2016, né? Implementamos e foi um momento histórico muito interessante, inclusive, o Mato Grosso participou muito ativamente da formação da jurisprudência. A casa lá, né? A casa vem 2015, já vem, né? bem depois. Mas sim, o Mato Grosso a casa funciona muito bem e o Mato Grosso é muito precursor na questão de formação da própria jurisprudência da Lei Maria da Penha nos tribunais superiores. Então foi uma experiência muito legal, fiquei 10 anos lá. De lá saí para assessorar o nosso procurador-geral na época, o Dr. Paulo Passos, né? No gabinete dele de foro, justamente, fazendo ali, né, o trabalho de assessorá-lo na investigações relativas a prefeitos, enfim. E de lá para voltar para o GAECO 20 anos depois, né, no GAECO, eu estou na frente, né, na coordenação do GAECO há 3 anos. Uma baita bagagem. Que bagagem. Nossa, que bagagem. Doutora, assim, tanto que não vamos nem... Pode tocar a entrevista, né? Rafa, caiu o queixo, assim, de tanta bagagem. 2 coisas me chamam a atenção, Rafa, porque a gente fala isso em sala de aula, doutora. Tipo, você chama um aluno para fazer... vamos fazer um trabalho, eu tenho que vir aqui falar na frente. Ele não vem nem no dia do trabalho. Não gosta de falar, não quero. Me chamou a atenção na hora que a senhora falou, eu fui para Ribas, e aí, tipo, então eu vou ser promotora, ou promotor, mas eu não gosto de júri. Chegou lá, teve que fazer júri. Tem que fazer júri. Né? Então, assim, não é o que eu gosto, né? Lógico que depois você vai, até pode ficar numa vara de família, onde você se sente mais confortável, aquela matéria que você gosta e tal, mas você vê que no início da carreira é aquilo, né? São as habilidades que o direito exige, né? Tanto a eloquência, poder falar ali,
esse estudo. Não dá para ficar escolhendo, né? Depois. Então, assim, Principalmente me de chamou a carreira, atenção disso, né? Que você chega Aham. na comarca de Ribas, né? Então, assim, carvoaria, homicídios, bar, facada, né? Enfrentar o júri, que o júri é uma sistemática diferente, tem que ter Sim. essa oratória. Desgastante também emocionalmente pra Emocionalmente, é porque a gente Imagina, fala, onde eu né? postei isso? O júri. Todo mundo acha que tem um glamour, não, não tem nada de glamour o júri, É. né? O júri tem uma vida que foi perdida Sim. ali, que tá ali sendo julgado É. também uma pessoa que se é ou não o autor do crime. Então, assim, complicado, mas é bom a experiência dos alunos verem isso, né? E muito legal ver toda essa trajetória da senhora voltando agora para o GAECO, e acho que vale ressaltar também o trabalho que o GAECO faz, assim, parabenizar lá, porque, Sim. cara, hoje eu não vejo uma segurança pública que não passe pelo GAECO, assim, a existência do GAECO, Sim. né? Essa integração, o enfrentamento que tem, realmente, não tem mais barreiras, o GAECO ele vai... Sim, até né, bom, acho que a doutora, agora a gente falar um pouco do GAECO, né? A Claro. finalidade, Uhum. para que serve o GAECO, para eles entenderem. Porque E- assim, e- todo e- dia tá quase no jornal o GAECO. Sim. A importância que tem, né? E até essa integração com os demais órgãos, né? Com a polícia em si, como é que funciona lá? Então, doutores, o GAECO já funcionou em modelos diferentes, né? Com Aham. formação diferente. Nesses, agora vai fazer, né, 22 anos agora em agosto de existência. Então, atualmente o GAECO é composto pelo Ministério Público Aham. e Polícia Militar. E mais um perito do Instituto de Criminalística. Então, essa é a composição atual. Em momentos anteriores, já integrou Polícia Civil junto, já integrou PRF junto. Então, houve fases diferentes ao longo desses 20 anos, mas já tem muitos anos que a formação é essa, né? Ministério Público, como os membros, a equipe técnica também do Ministério Público, assessoria e equipe técnica, e a Polícia Militar no SOI, né, que é o nosso setor de operações e inteligência. Então, já tem muitos anos que funciona assim. Hoje, por o GAECO não ser mais integrado pela Polícia Civil, então não há investigações por inquérito policial. Isso é que eu ia falar, né? Porque o delegado, eles ficam com essa dúvida quando a gente dá aula de inquérito. Aí você fala o GAECO, não, mas é o promotor que conduz, então, a investigação do inquérito? Aí a senhora agora... Isso, então, o GAECO investiga por PIC, É. né? Que é o procedimento investigatório criminal do Ministério Público. E também é regrado, muito regrado, né? Não só pelo próprio Ministério Público estadual, mas ele é regrado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Então, ele é disciplinado, né, formalmente, toda a formalidade que tem que se cumprir estabelecida pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Agora, mais recentemente, né, com os julgamentos aí das ADINs no Supremo Tribunal Federal, ficou mais, o regramento mais, né, se reforça uma vez mais a investigação pelo Ministério Público, né, o Supremo reforça isso e volta a disciplinar uma questão dos processos, né, os arquivamentos dos PICs, disciplinar os pedidos de prorrogação de prazo dos PICs, mas para os alunos entenderem um procedimento formal, né, investigativo, só que não é um inquérito policial, porque o inquérito policial, como o nome já diz, é feito pela polícia. Então, sim, no GAECO hoje, todas as investigações são conduzidas pelo próprio Ministério Público. O que acontece é que algumas investigações elas são nativas do próprio GAECO, eu quero dizer, os casos chegam lá, a gente analisa, porque é evidente que a gente não tem... Gostaríamos de ter estrutura, né, para atender tudo que chega para nós. A gente seleciona aqueles casos e aí distribui, né, entre os membros para poderem fazer as investigações, mas a gente também trabalha como órgão de apoio a outros órgãos, especialmente do próprio Ministério Público. Então, a gente trabalha com as investigações nativas, nós, e também apoiando PICs de outros colegas. Então, o colega está numa comarca determinada do interior, ele está com um PIC lá, ele então faz uma solicitação de apoio à coordenação, vem para mim, eu vou analisar, e aí a gente também trabalha no apoio desses colegas, então ajudando na investigação, deflagrando as operações para eles. Então o GAECO trabalha nessas duas vertentes, com as investigações que são próprias do grupo e as investigações que ocorrem em apoio. A própria sigla, né, fala do combate ao crime organizado, né, da repressão, né, o crime organizado. Essa é a competência, a atribuição do GAECO, então, tá ligada necessariamente ao crime organizado. O GAECO é Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. A atribuição número 1 é combate ao crime organizado, mas também investigações de grande repercussão econômica e social. Então, às vezes, ainda que não esteja caracterizado
a organização criminosa seja, por exemplo, uma associação criminosa e não uma organização criminosa, pelo grande impacto social ou econômico, a gente também tem atribuição para poder atuar. Então, é essa vertente. Crime organizado e investigações de complexidade onde tenham um grande ou considerável impacto socioeconômico. Então, essa é a atribuição formal mesmo da nossa resolução para isso. E como órgão de apoio, como eu falei para os senhores, em investigações dos colegas, que geralmente são investigações relacionadas a patrimônio público, né? Que os colegas têm, claro, nas variadas comarcas, e aí acaba chegando um momento que precisa de um suporte mais especializado e é onde o GAECO entra. Entendi. Interessante, né, cara? Uma estrutura Não, bem legal. O GAECO hoje, tanto que você vê, como fala ordem social e econômica, envolve toda a sociedade. Sim. Por isso que você vê o GAECO até, talvez seja em quase todas as operações, aí tá na mídia, porque de uma forma ou de outra vai afetar. Né? A senhora falou, às vezes é uma associação criminosa, não é uma organização. Mas eles estão ali... Depende do impacto do impacto que ele está causando. Está causando, exato. Então, hoje, funcionários... os senhores haviam perguntado também da questão com outras, né, forças. Embora a gente não tenha a Polícia Civil integrando, né, nós temos parceria com a Polícia Civil em alguns casos, entendeu? Trabalhamos com eles, não é integrando dentro do GAECO, mas em alguns casos específicos. A Corregedoria de Polícia Civil conosco, em casos que, né, vão investigar delegados, vão investigar policiais civis. Nós temos uma excelente parceria também com a Polícia Militar, não só os que integram a gente, mas com outras forças da Polícia Militar, né? BOP, SOC, DOF, ou seja, então é uma força-tarefa mesmo. A gente tem parcerias com diversos órgãos. E que hoje também, né, doutora, essas investigações, quando você vai puxando, aí envolve um prefeito, envolve um policial, envolve uma autoridade, então, assim, várias forças-tarefas têm que ir agregando, né, se comunicando para tocar informação e para... Então, mesmo não integrando ali, as parcerias, elas são constantes com outras forças. É muito importante essas parcerias, justamente porque você falou, né, Everton? Vai desencadear, né, cara? Então é importante estar junto. O cara só comete o crime aqui. Ainda mais no perfil, né? No tipo de crime que envolve. Tudo. Né? E a gente falou aqui que o GAECO aparece muito na imprensa, né? Qual que é a relação, assim, com a imprensa, assim? Pô, às vezes ajuda, às vezes atrapalha, às vezes vaza o negócio e fala, puta, cara, nós estamos... É interessante a sua pergunta, assim. O GAECO, não só o GAECO do Mato Grosso do Sul, mas de uma maneira geral no Brasil, o GAECO ou outras forças policiais, policiais ou ministeriais, assim, varia muito a relação com a imprensa, né? Nós não temos um sistema, já há muitos anos, nós não temos um sistema de falar diretamente com a imprensa. Às vezes você tem algum membro, não é o caso do Mato Grosso, que ele gosta, né, de ter um relacionamento direto com a imprensa, dar as entrevistas. A gente abandonou esse sistema já há alguns anos, então, da coordenação anterior à minha, né, já era assim, porque o GAECO hoje, ele realmente funciona como um coletivo, né, nós somos um coletivo, né, e ser um coletivo é muito importante, né? Ser um coletivo, claro, que exige também uma maturidade profissional, porque quando você trabalha num coletivo, você tem que chegar numa voz de consenso, apesar das discordâncias, das opiniões diversas, né? Dos matizes variados das pessoas, mas é um exercício muito legal. Então, como a gente trabalha há muitos anos com a força do coletivo, não tem muito espaço para alguém lá falar, não, eu vou dar uma entrevista, eu vou atender um repórter, eu vou fazer uma, né? Então, hoje, como que é a nossa relação com a imprensa? A gente trabalha por notas, né, que são dirigidas à nossa assessoria de comunicação. Nossa, que eu digo não do GAECO, a Procuradoria-Geral de Justiça tem uma assessoria de comunicação, essa assessoria de comunicação faz essas tratativas com os órgãos de imprensa, todas as operações nossas, nós redigimos uma nota, é encaminhada para a assessoria de comunicação então faz a divulgação no site. Pontualmente, a gente atende alguns pedidos da imprensa.
Vale dizer, a gente faz esclarecimentos de fatos pontuais, a gente comenta algum ponto de um caso que há alguma dúvida específica, mas é sempre nesse viés coletivo. Geralmente esse contato é feito pela coordenação, então no caso eu atualmente na coordenação falo pelo grupo, mas não falo pela Ana Lara, então vocês não vão ver assim, uma entrevista da Ana Lara, porque ela vai dar a opinião dela. Então, isso não existe hoje no nosso modelo de GAECO. Então, se eu vou fazer algum esclarecimento especial, olha, precisou, porque nesse ponto ficou uma dúvida disso ou daquilo. Bom, aí a gente vai dizer, ou o GAECO, né? Porque realmente o GAECO hoje é um coletivo. Então, não tem mais isso, assim, um espaço hoje para nesse momento, no grau de maturidade que nós atingimos. Então, é um bom relacionamento com a imprensa, como você disse. E eu acho que em toda profissão isso, né, doutor Rafael, vai depender muito do profissional que está ali, né? Então, tem profissional de imprensa muito sério, que ele quer estar no papel dele de né, ir atrás e tentar apurar, né? Tem profissional de imprensa que não é sério, e isso vai servir para todas as nossas profissões, né? Então, nosso relacionamento com a imprensa é muito respeitoso, né? Eles sabem, né, desse nosso posicionamento de não ter uma imagem, da gente não falar, não gravar entrevista, de não mostrar o rosto, né? Então, eles respeitam muito isso. Correm atrás do trabalho deles, mas respeitam também bastante o nosso trabalho. É importante. Eu acho que algumas coisas no judiciário ele meio que se perdeu quando você aboliu o assessor de imprensa, né? Que aí o ministro fala por ele mesmo. Isso é uma crítica que eu faço até pro próprio advogado. Ainda mais na área criminal, o advogado que vai lá, esse dia eu vi o cara dando entrevista, era outro estado, não sei o que, não, mas meu cliente é inocente. Você já abraçar e que meu cliente é inocente, que, né, o que estão fazendo com ele, acho que assim, o advogado pode ser também, que fala para os alunos, né? Olha, eu vou ter acesso ainda aos autos, à investigação, ele provará, né? E aí, conforme for desenrolado as investigações, a inocência dele e tal. Mas aquela coisa de botar debaixo do braço de quem cometeu o crime, sabe, esse romantismo que a gente vem, né, a gente vem conversando disso, ainda mais na área criminal, o advogado que esse romantismo com a relação com o sujeito que comete o crime. Não é isso. O advogado é um trabalho profissional. É isso que eu tento passar para os meninos, sabe? É um trabalho profissional. Então, assim, não defendo o bandido, eu defendo o direito dele, o processo, o que consta no processo. Acabou. Fora aquilo, a vida dele, para mim, não interessa nada. E agora, recente, sem entrar em pormenores de casos concretos, mas eu vi que soltou uma nota da imprensa, falou, poxa, quem tem alguma informação desse caso aqui, pode entrar em contato com esse telefone e tal. Então, acho que é uma parceria, é uma via de mão dupla que é legal, que ajuda também, né? Sim, nas investigações. A denúncia anônima, né? Alguns casos, o que acontece? Não é sempre, mas alguns casos, até pela natureza da matéria, o tema, as pessoas ficam ligando muito. É claro que a gente não pode dizer a natureza da informação que a pessoa está prestando é boa ou ruim. A gente recolhe e aí vai ter que analisar e investigar, ou pelo menos fazer um levantamento preliminar para ver se tem cabimento ou não. Óbvio, é que às vezes, dependendo da temática, dependendo da matéria, né, sensibiliza mais. E as pessoas ficam querendo falar e ligar. E a gente não tem condição de atender pelos números normais, mas a pessoa ficar ligando no telefone do GAECO, atender a recepção, para passar para a coordenação. Então, quando acontece esses casos, vamos disponibilizar, então, esse número específico, a gente coleta tudo nesse número específico e aí vai avaliar se é só uma manifestação de emoção, se é um elemento probatório sério que a gente, né? Porque, claro que isso a gente tem que filtrar cada uma das informações que chega. Nesse caso que você está se referindo, não querendo entrar no caso, eu acho que pela temática ser futebol também, existe uma paixão nacional, né? Existe um interesse específico das pessoas de dizer, não, mas eu sei disso, na minha cidade teve isso. Então, nós estamos também à disposição isso para fazer essa comunicação com a sociedade. Nós servimos a sociedade, né? Então, a gente não quer barrar a sociedade de falar conosco. Né? Aquilo eu sei disso, eu ouvi dizer daquilo, né? Para filtrar tudo isso e chegar no... É importante que chegue num canal único, né? Porque até para a pessoa se sentir atendida. E às vezes a informação
informação, sim, é uma informação valiosa, né? Muitas pessoas, às vezes, para a própria segurança, preferem ficar anônimas, mas elas têm informações valiosas. Outras não. Mas se a gente não tiver, às vezes, um número específico, você não consegue nem coletar organizadamente, né? Porque você vai ter que aí jogar para a secretária, né? Para telefonista, como atender. que pega esse... Né? Então, em alguns casos, em razão dessa comoção social, a gente quer ter esse diálogo com a sociedade, que não vai nunca poder ser um diálogo direto, né? Mas é um diálogo e também a gente trabalha para a sociedade, né, gente? Vai falar, não, mas não vão receber, porque não. Então isso que a gente propicia. Eu acho que nesse caso específico o tema da paixão nacional também ele. Mas aí fica evidente de onde vai o social, né? Do futebol ao meio ambiente, ao crime organizado, você vê como a atuação do GAECO é importante, né? E hoje no Brasil inteiro, né, cara? E qual que é esse impacto social realmente? Assim, a gente tem, visualmente a gente percebe, né? Grandes operações, muito resultado, mas talvez sem a gente falar em números exatos, né? Que seria exigir também, talvez demais. Mas assim, como que está o GAECO assim, na prática? Pô, já recebeu quantos milhões aí de corrupção? Eu até não tenho o número dos valores, eu até tenho um pedido para levantar esses valores. A gente fez um levantamento dos números de operações, de materiais apreendidos, tudo divulgamos agora no final da gestão do doutor Alexandre, que eu não vou ter de cabeça, mas são números fáceis para passar para vocês, porque eu levantei para fazer o fechamento da gestão do último biênio, os últimos 2 anos ali do doutor Alexandre, para passar para o doutor Romão, que assumiu agora. Os números impressionaram até a gente, em termos assim, que legal. Do volume de operações, o volume de aparelhos apreendidos, o volume de extrações realizadas pelo nosso setor técnico. Nós, inclusive, fizemos uma nota, divulgamos no site. Mas, então eu vou fazer o link depois no comentário aqui, eu ponho o link da nota. Eu mando. Nós fizemos em 2 anos, que eu me lembro, foram 32 operações, que é bastante. Nossa, você imagina, cara. Dilui isso eu acho que foram 72 apoios. Nossa. A quantidade de aparelhos apreendidos, analisados, equipamento eletrônico, a gente fez a nota, eu mando para vocês colocarem. Ótimo. Então, é bem volumoso o trabalho mesmo, porque o que as pessoas têm que entender assim, é que como são investigações complexas, né? É diferente de você pegar um crime específico, né? São investigações que demandam muito tempo, esforço para aquela investigação. Análise, né? A gente é muito cuidadoso, né, doutores, assim, com a cadeia de custódia, com o vestígio, né? Nós temos que é uma problemática hoje a cadeia de custódia. Sim, os senhores são professores de processo penal. O GAECO o STJ vem gritando nisso, anulando várias operações com a cadeia de custódia. Então, a gente muito, o manuseio assim, dessa cadeia. Todo o nosso processo de manuseio da cadeia de custódia, ele é muito profissional, né? Desde o início, mas é claro que a gente vai se aperfeiçoando, né? No curso da trajetória, então isso dá um trabalho imenso para você manter aquele grau de profissionalismo né? Desde o processo de coleta mesmo, mas todo o processo interno de trâmite, né? Então, para fazer corretamente, leva mais tempo, né? Para você seguir todos os trâmites. E para ser efetivo, para chegar no final de toda a investigação, ela ser efetiva. Para não se perder no meio. Você não imagina o trabalho disso. Eu dei aula sobre provas digitais, a extração das provas digitais, como que tem que ser feito. O STJ vem falando disso faz horas. Então, assim, tem que estar atento ao que o STJ está falando, para como fazer, para como manusear, para como armazenar essa prova. Enfim, todo aquele lá do artigo do Código de Processo Penal 13A lá em diante, todo aquele A, B, C, D, E, F. A gente segue muito rigorosamente. Eles são advogados, nas operações que nós fazemos, às vezes, que o advogado é investigado, então a gente segue todo o protocolo específico, né? Junto com a comissão da OAB, com o estatuto da OAB, seguindo aquele regramento novo, né? Não só do acompanhamento, mas de fornecer o material para uma análise e triagem. Então, a gente é bem rigoroso no trâmite. Isso, claro, demanda e dá um trabalho imenso, né? Para lidar com essa prova. Mas a gente tenta fazer realmente com todo zelo, com todo o capricho. Agora, doutora, assim, saindo um pouquinho do GAECO, Rafa, me chamou a atenção também a questão da Maria da Penha. Sim. Acho que é bom a gente tocar nisso, porque primeiro que acho que Mato Grosso, eu não tenho os dados, não lembro, mas Mato Grosso do Sul é nos estados principais disso, né? Sobre...
Eu não sei se começou a aparecer mais por causa da mídia ou por causa da lei, mas hoje, o que a senhora acha a problemática que a gente vive? Por que eu tô falando isso? Porque eu, especificadamente conversando com uma pessoa, ela falou, Everton, eu vi uma reportagem, a menina tomou 20 facadas, olha isso, foi tentativa de feminicídio. E aí, isso, óbvio, vai para júri, mas tentativa. Quanto tempo vai ficar? É um júri difícil também. Não, e assim, mas o tempo que esse rapaz vai ficar preso nem insignificante. Insignificante pelo trauma de 20 facadas. Então, a senhora hoje que está no Ministério Público e tem esse foco de punir, né, de investigar, de punir, porque hoje essa sensação de impunidade, essa problemática que a gente tem no país, e principalmente eu chamo a atenção do feminicídio e da Maria da Penha como um todo, porque eu acho que isso para mim no século XXI não dá mais, não dá. Sabe, é uma coisa assim que eu falo. E é óbvio que eu estou do outro lado como advogado na área criminal, né? Tem a gente, o sujeito ainda fala que tá certo. Exato. Então, Torres, o que eu vejo, né? Eu comecei na Maria da Penha para implementar, como eu falei para vocês em 2006. Eu acho que a Lei Maria da Penha é um grande fenômeno de mudança social que ela tem se ela tivesse feito só isso, já seria suficiente. O que eu digo? Eu, como estou na Justiça Penal há muitos anos, então, antes da Lei Maria da Penha, você não conseguia nem trazer essa temática para violação de direitos humanos. Então, tudo era tratado como uma extensão do direito de família, eu falo, né? Então, tinha que se resolver no máximo ali, ou no privado, ou no máximo ali na vara de família, separava o casal, enfim, era problema da Dona Maria com o seu Zé. Então, eu acho que essa grande mudança de perspectiva para o direito, a Lei Maria da Penha conseguiu promover. Ou seja, nós vamos tirar isso dessa questão privada e nós vamos dizer isso é uma violação de direitos humanos e, sendo uma violação de direitos humanos, ela interessa a sociedade como um todo. Né? Ela interessa... eu não estou tratando da Dona Maria, eu estou tratando da sociedade que eu quero ter para o meu filho, para o futuro, o ambiente que eu quero viver. Outra coisa que eu acho que a Lei Maria da Penha foi muito relevante foi para tratar de causa, doutores. E aí, já começando a responder um pouco a sua pergunta. Porque, até então... Você falava em violência doméstica, a pessoa dizia pobreza, alcoolismo, desemprego, né? E eu trabalhei 10 anos lá e a gente vê assim, esses são fatores exacerbadores. Em alguns casos, a bebida exacerba, o desemprego exacerba, mas eles não são causa. Claro, as causas são multifacetadas, mas, sobretudo, obviamente, é um histórico de desigualdade nas relações de poder entre homens e mulheres. Então, muita gente tem dito, mas será que a Lei Maria da Penha, o jeito de combater, não aumentou a violência? Não. O que eu considero hoje? Duas coisas. Primeiro, aumentou o número de registros, eu acho que isso é muito claro, porque existe, nesse momento até menos, mas alguns anos passados, uma propaganda muito grande, no sentido de procure os órgãos públicos, procure o Estado, o Estado vai te acolher. Então, isso saiu das sombras, né, da chamada cifra oculta que existia, porque mesmo mulheres, às vezes, de classe média, classe mais alta, que são as que mais ocultam, porque, na verdade... Existe também um fator do status, existe também um fator da aparência, também se sentiram incentivadas a procurar. E ficou muito claro que a violência, ela perpassa todas as classes sociais, ela perpassa todos os níveis culturais. Então, eu acho que esse é um elemento, né? Agora, quando eu falo, será que esse combate à Lei Maria da Penha, em alguma medida, não aumentou também a violência? A resposta é sim e não. Não é simples como as pessoas tentam falar, mas eu vou tentar explicar para os senhores entenderem. Toda vez que há um movimento, né, e que ele tenta impulsionar o avanço de um determinado grupo excluído nas relações de poder, há um contrafluxo. Porque quem é dominante nas relações de poder, porque se fosse simples assim, eu vou dizer, Toref, eu vou tomar aqui o seu status, né? E você dissesse, não, realmente eu nunca refleti sobre isso, tá tranquilo? Chega aí, seria simples. Então, isso foi da história, né? Se a gente pensar, né? Eu gosto muito de direito americano, fiz meu mestrado nos Estados Unidos, estudei muito, sim, os movimentos, né? Civil Rights, a ascensão do Civil Rights nos Estados Unidos. Então, se você pensar a ascensão do movimento negro, a ascensão do movimento LGBT, ela foi assim. A partir do momento que começaram a se acender os direitos, que a Suprema Corte começou com as decisões de não discriminação, não foi aceito, como às vezes até hoje não é. Tira então, da margem da sociedade, vamos colocar... Se aumenta um grau de violência, porque quando essa comunidade, esse grupo, que ele foi historicamente excluído, ele começa a ascender nas relações de poder, quem está no poder responde. Né?
Isso é necessariamente ruim? Não, isso não é necessariamente ruim. Isso é um processo doloroso de transformação social É um choque, né? que a gente precisa passar. Então, o que eu acho que acontece muito hoje com a ascensão dos direitos das mulheres? É que a gente tem muito claro que as mulheres não estão querendo recuar dos direitos que elas que são recentes. Eu digo isso para as meninas, para as alunas, Dr. Everton, assim, eu dou aula de Direito Internacional das Mulheres em pós-graduação, dou aula de gênero, sexualidade, Direito Internacional das Mulheres há muitos anos. Então, eu digo para elas, parece que é muito fácil, é muito posto, mas o direito das mulheres é muito recente na história da humanidade. Sim. E como todos os direitos recentes, eles são os primeiros também a serem tirados quando as situações políticas mudam, né? Agora, o que eu vejo? Quando você vai pensar em mulheres que hoje não aceitam mais recuar, assim, da ascensão política, de um avanço numa liberdade sexual, de um avanço numa ascensão cultural, você vai ter uma resposta, um contrafluxo, choque, né? E de homens que precisam, repensar a sua masculinidade mesmo, né? Eu nem falo assim, as pessoas gostam muito de masculinidade tóxica, né? Mas eu digo que é mais uma masculinidade hegemônica. É algo que foi sempre assim, que você nunca parou para fazer uma análise de que talvez você pudesse dividir aquele espaço de uma maneira melhor. Que isso vai para tudo. Nas tarefas domésticas, na criação dos filhos, na liberdade sexual, que avançou muito para as mulheres, mas não é igual a dos homens, né? Ainda há critérios, pesos muito diferentes. Então, eu acho que esse é um choque de uma ascensão de direitos que não pretende recuar, que pretende avançar, com uma percepção. E quando eu falo assim, aos homens não, porque quando a gente fala de machismo, gente, machismo não é privilégio de homens, né? Machismo é estrutura. Então, homens e mulheres podem ser machistas, né? Porque machismo não é assim, todo homem é machista. Não, machismo é uma questão de estrutura, né? Você tem um grupo hegemônico que nunca refletiu, porque não foi necessário ser chamado à reflexão durante centenas de anos sobre a sua posição social. Então, se nesse aspecto eu posso considerar que o influxo da lei, né, esse empurrão que a lei deu, aumenta algumas situações de conflito nessa perspectiva, sim. Nessa perspectiva de que há um clash, né? Há um choque, há uma resistência. A essa evolução. Essa evolução. Você não pode nem falar culturalmente, porque isso é uma cultura, eu falo, que cultura, né? Porque, mas historicamente, se você for olhar o mundo, né? Exato. Então, assim, os direitos das mulheres, eu estou falando dos anos 20, 30 para cá, e olha lá. Malemar, né? Para começar a votar, né? Para começar a mas votar. É uma coisa assim que você fala, cara, da onde nós estamos, né? Porque hoje, você pega a Lei Maria da Penha, todo dia tem um. Todo dia. E o cara acha que tá no direito. Então, assim, é uma coisa ainda, sabe, que a sociedade trabalhar e muito em cima disso. E não admite. Eu trabalhei 10 anos na Vara de Violência Doméstica, foram milhares de processos. Eu nunca vi uma confissão de um homem. Confissão mesmo, dizer, não, eu fiz. Em 10 anos, milhares de processos. Do ser humano. Quando ele fala, eu tenho uma justificativa. Ele vai botar a culpa na mulher de alguma forma. Mas ela também isso, ela também. Então, assim, é interessante essa percepção também de que, como socialmente aquilo foi historicamente aceito, ele vai ser acolhido pelo próprio sistema de justiça na sua justificativa. Agora que firmaram mesmo a legítima defesa da honra, né, cara? Pra você ver como que tá atrasada a coisa. Não, e oscilou, mas você vê uma coisa. Mas no tribunal do júri, aí eu tenho colegas, no tribunal do júri não é só a ampla defesa, a plenitude de defesa, então tem que valer tudo. Valer tudo até vamos onde, com calma, né? Então você vê né, onde que a gente tá, né, ainda, né, cara? Tem muito ainda, o ser humano a humanidade tem muito para caminhar. E a legítima defesa da honra está muito relacionada, ligada a essa discrepância na sexualidade entre homens e mulheres, a discrepância de como eu percebo, né, um direito ao corpo, um direito à liberdade de forma muito diferente, né? Por mais que tenha avançado, você fala da revolução sexual a partir dos anos 60, enfim, mas não é igual, porque o homem ainda se justifica
exatamente nisso, porque uma mulher não vai conseguir nunca se justificar num tribunal do júri dizendo, não, mas eu matei ele, eu mandei matar porque ele me traiu, né? Então, o homem sempre ele vai por esse caminho. Não, eu suspeitei, eu achei que era, ou estava, né? Então, é muito sociocultural, é um processo lento, né, de transformação eu fico social. ainda pensando, porque tem matéria sobre isso, a gente fala para os alunos lerem e irem assistir, que é o Doc Street, né? O famoso Sim, caso, Doc, foi o Doc Street, que sai essa, né, legítima defesa da honra. Então, daí hoje você olha e você fala, né, aonde E a gente veio tá. até agora, né? Agora, discutindo até agora, né? Que coisa, né? Mas, cara, olha, que maravilha de papo. Eu já tenho sei lá, tem um tempinho que ele foi ali e falou, já tá acabando, eu falei, cara, não Passa deu. rápido, Quando passa o negócio rápido. é bom, aí pra vocês terem uma ideia, né? A gente conseguiu intervir algumas coisinhas, mas Mas, ó, maravilhoso, doutora. Muito obrigado Imagina. pelo senhor ter aceito o convite, disponibilizado o tempo da senhora para poder vir aqui. Passar, cara, essa informação é uma aula para os nossos alunos também. Engrandece Não, muito. uma mini aula que vai ter outras aulas, que nós vamos convidar de novo a doutora, porque, assim, é de muita valia, experiência. E contem com a Uniderp, o que precisar também está de portas abertas. Qualquer divulgação que o Ministério Público precisar fazer, pode passar por aqui. Eu sei que tem muita campanha lá no Ministério Público, tudo. Nós e a temos gente... alunos lá que trabalham Exato, lá, exato. né, que fazem estágio. Então, o que precisar, a gente está à disposição. Tá bom, doutora? Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Rafael, doutor Everton. Foi uma alegria. Obrigada. Valeu, galera. Até a próxima aí. Obrigado, viu? Abraço, pessoal.